Dios le bendiga a todos. Deus abençoe a Y es todos. realmente una E realmente é uma bendición tan grande que Dios bênção nos ha tão grande tocado que Deus nos nosotros en coube, este nos tiempo, deu, nos coube neste tempo, en el tiempo no tempo en donde onde esa última essa manifestación última manifestação de Dios en nuestro de hermano Deus William no nosso irmão William estuvo hablando de este tiempo esteve falando deste tempo, y estuvo ou do nosso tempo. E señalando y esteve mostrando assinalando, apontando, seria mostrando o que el seria cumplimiento o desse cumprimento do sétimo selo. Todos hablaron de este tiempo, Todos falaram deste tempo. hasta él. Até Miren el mensaje de ele, hoy. olhem, na mensagem de hoje, Como decimos prestem acá, atenção claro, no como canto un gallo. falamos aqui, mas claro não canta um galo. Isso é Na mensagem de hoje, isso é habichuela, falando aí nosso feijão com arroz. clarito. Bem clarinho. Pero vean, Porém, es el vejam, tiempo para é o entenderlo. tempo para entender isso. Mientras tanto estaba cerrado, Enquanto sellado, isso estava y él lo trancado, habló en selado, e 2013, ele falou isso em todavía en 2013 el 2018, e ainda em habló cosas 2018 falou importantísimas, coisas muito pero como estaba importantes, velado importantíssimas, mas todavía, como ainda no era todavia tiempo estava para ser velado, abierto. selado, não era o tempo Podían para ser leerlo, aberto. leerlo, Podiam y no lê-lo, se ler isso, comprendía, ler isso e não se compreendia, não se entendia. porque no estaba Porque não estava lo que eso o que isso que fue ahí hablado que foi falado aí no estaba presente não estava en el presente cumplimiento. no O sea, la cumprimento, ou realidad. seja, a realidade disso não estava presente Allá era no um cumprimento. cordeiro, Lá era um cordeiro, Pero cuando vino Jesús, mas ahí quando estaba la Jesus realidad. veio, aí estava a realidade. Era la Vê? realidad del Ele tipo. era a realidade do tipo ou da E tipologia. E como él nos habló allí de como lo ele que nos en falou una aí gran de carpa que em uma catedral grande carpa estar catedral, abrindo grande tenda catedral, iria se sétimo estar abrindo E o que é sétimo o selo. sétimo sello? E o que é o La sétimo venida selo? del Senhor. A vinda do Senhor. ¿Qué es el séptimo sello? O Los que é o ministerios de sétimo Moisés y selo? Elías. Os ministérios de Moisés e ¿Qué es el Elias. séptimo sello? O que é o sétimo selo? Lo que le fue mostrado O que foi mostrado los discípulos allí en el os monte de la discípulos transfiguración, lá no Monte da Transfiguração. donde Jesús Foi los llevó mostrado aparte, isso un para monte eles, alto. onde Jesus os levou Vean, separadamente a los um llevó, los alto subiu. monte, os fez Miren, subir, os muchas subiu, cositas hoy se hablaron. os elevou, e muitas El coisas hermano hoje Branham foram saltando faladas. hacia O arriba. irmão Branham saltando para cima, Esta edad. lá para cima, e representa esta era. E, Pero vean también mas vejam los também que se cayeron. aqueles que caíram. Os que caíram, né? subiendo y otros Uns cayendo. subindo e outros Pero es así caindo. el programa Mas o divino. programa No divino é podemos assim, luchar nós con não el podemos programa divino lutar tampoco. com o programa importante divino é também, não podemos você lutar como com ele. O importante é você, indivíduo, como indivíduo, que haber você subido ter subido arriba. lá em cima. Y no ser de esas E últimas não que ser miran desses para el últimos lado, que olham para o porque lado, él le porque gritó. ele gritou com Vuelvan elas, al com paso. essas últimas O moças. sea, olvídense de lo que esté pasando. Voltam Sigan ao passo, enfocados no ahí, compasso. hacia arriba, Esqueçam disso, porque que para isso arriba que está. vamos, no para Foquem-se atrás. nisso, porque nós vamos Donde é para hemos cima e não sido para trás, invitados. para onde fomos convidados, Para a cena de la boda para a del ceia Cordeiro. das bodas Pues do entonces Cordeiro. hay que Pois mirar então arriba. tem se que olhar para No cima, los que se quedaron e não abajo, para aqueles que tratando ficaram de lá sacar embaixo ese tentando espíritu tirar de- esse espírito desse muchacho. desse rapaz. Vean que después que Vejam bajó, que depois que ele desceu, ¿qué es lo que hay o abajo? que é que tem lá embaixo? Incredulidad. Incredulidade. Así fue que le dijo. E assim foi que ele falou. ¿Por qué no pudimos sacar Por que não ese- podemos tirar? Falaram com ele assim, por causa de vossa incredulidade. Por que não podemos tirar esse? Porque a fé, a revelação, onde não há incredulidade, é aqui em cima onde nós estamos. Onde tem fé, tem revelação. E Es en la gran carpa é na catedral grande carpa catedral que se está llevando a cabo, que y se está cumpliendo realizando, se está cumprindo foi hablado aquilo que por foi reverendo falado William pelo reverendo William Branham. Si nos vamos un poco E más se atrás, vamos um pouquinho São Paulo, mais lá para trás, São Paulo, vean como vejam viu allí, como dice ele que viu subiu aí, ao terceiro diz que ele cielo, subiu ao terceiro céu, dispensación de reino, a dispensação do reino, y vio cosas e ele todo viu eso. coisas e E tudo agora, isso. E agora, Y si nos vamos más e atrás, se pues, vamos el tiempo de mais Jesús, para trás ainda no pero tempo de fíjense ahora, Jesus, agora no prestem tenemos que atenção decir, agora, não temos que quando dizer, ficar venga falando, esse tempo, quando vier esse tempo, pues vamos a estar viendo pois então vamos estar en vendo una gran carpa em uma catedral, grande carpa catedral, Deus vamos abrindo-nos o mistério do estar sétimo vendo selo. Deus abrindo o mistério do sétimo que selo, senão que ahora ya agora con propiedad já para com decir, propriedade, firmeza, Já estamos dizemos que já escutando estamos esse mistério escutando esse sendo mistério aberto. sendo aberto
e sendo cumprido no meio da igreja. Os escolhidos vão receber a fé de rápido, pois já dizemos, já estamos recebendo a fé de rápido. Já falamos isso. Os escolhidos estarão vendo o cumprimento do sétimo selo. Já estamos vendo o cumprimento do sétimo selo. Ele não disse, aí me verão de novo, quando vocês vejam a esse profeta mensageiro. Porque Deus sempre tem obrado, obra e operará sempre através de um véu de carne. E tem no livro da Grande Carpa Catedral, busca para ver se é no tomo 1. Hoje iríamos ler, mas vamos ler isso por aqui. Porque hoje, pois, o nosso irmão Miguel, hoje ele tinha que sair, eu creio que era o único voo. Seria o único voo e nós não íamos nos alongar muito para que ele conseguisse pegar o voo. Mas eu disse, e isto eu não posso ficar com isso. É como, eu não sei, muitos já passaram isso assim, aconteceu isso com a pessoa. Quando está na escola, na universidade, a pessoa vai fazer um exame, uma prova, ou vai lá na frente para informar, ou tem um lugar para ir e como que dá essa sensação por dentro. Não vamos ficar falando agora sobre sensações e coisas desse tipo, mas tem que fazer uma comparação para que você entenda. Tem isso como um ardor, essa sensação por dentro. E assim mesmo é a palavra que queima por dentro e é uma coisa que eu fico inquieto para falar. Porque tem um povo que está desejoso por escutar. Olha, uns, aí nessa citação que lemos, uns viram um homem, queriam ver um sinal, e o sinal estava em suas narinas, na frente deles. Não, nós temos Moisés. Não, mostra-nos um sinal. E nas narinas deles passeando por lá e por cá, talvez para eles mesmos, ele e seu pai chegaram a montar algum trabalho na casa. Ao melhor fizeram algum trabalho para alguém daí, um pai. E eles esperando o cumprimento da promessa do Messias e o Messias no meio deles. Uns viram um homem, outros viram Deus. Porque quando o escolhido de Deus vê o cumprimento daquilo que Deus prometeu, pois o que ele está olhando é a palavra. O que ele está olhando é a obra. Não está olhando para o véu de carne, está olhando a promessa sendo cumprida. E quando a vê sendo cumprida e faz parte dela, fazendo parte dela, automática vai se fusionando, se unindo. E vejam que esse livro que é abstrato, que é o título de propriedade, esse livro vai se fazendo carne nos escolhidos. E isso é revelação. E vamos um pouquinho mais profundo. Nos aprofundando, isso é adoção. E aí eu lhes falei muito. De modo que, quando conseguem ver a Deus obrar, operar, aí estão vendo o cumprimento desse título de propriedade e estão comendo esse título. Ou estão comendo. Uns veem um homem pelo raciocínio, pela razão. Outros veem Deus pela revelação. E por quanto são genes de Deus, que vieram de Deus e que estiveram e passaram por esse planeta Terra em corpos terrestres, quando veio o cumprimento? Pois como saíram daí, automaticamente é como um imã, ficam pregados aí. Espera aí um pouquinho, eu pertenço a isso. E eu não vou soltar isso aqui, porque eu vou voltar contigo de onde eu vim. Viemos da casa de nosso Pai Celestial, da sétima dimensão, e para lá é que vamos, para lá estamos indo. Não ficará nenhum aqui na Terra para passar pela grande tribulação. Todos vamos ir embora. Olhem, neste tomo,
que eu ia ler para vocês hoje, mas talvez fosse demorar um pouco de tempo. Na página 113 do tomo 1 do extrato da visão da carpa, da tenda, diz aí o nosso irmão William. Você sabe que a outra dimensão não está muito distante, muito longe. Você sabe que os santos não morrem, senão que eles passam para a sexta dimensão e eles podem caminhar, e eles caminham aqui. A sexta dimensão não está tão alta. Aqui dentro nós temos suficiente espaço para que eles possam caminhar e possam caminhar acima de nós sem nos molestar, nos causar dano, porque estão a 12 pés. Sem nos atrapalhar. Assim que não tem problema nisso. O irmão Branham diz que a sexta dimensão está a 12 pés de altura. Aí está isso. Então podemos ver essas coisas e podemos ver que ele foi muito observador quando ele entrou nesse lugar, nesse local. E nos fala que ele olhou o quartinho onde se realizou, onde chegou o momento para orar pelos doentes, pelos enfermos, e viu a fila que foi feita. E ele também viu muitos, deu também muitos detalhes relacionados à posição onde esse lugar estava situado, como era, e também ele também viu que ele estando na parte de trás ou por trás, olhando para a frente, ou seja, ele estava lá, olhando nessa direção para cá, ele viu quando alguém entrou, e como essa pessoa foi atendida, e depois ela viu como ela saiu em perfeitas condições. Essa pessoa foi bem recebida. E aí se orava pelos enfermos, ele viu. E não era ele quem estava aí. Ele estava lá na parte de trás, do outro lado. E ele estava numa outra dimensão. E ele viu os milagres que estavam acontecendo. Ele também viu o pilar de fogo, a Shekinah. Ele também viu que moveu-se até esse lugar, em direção a esse lugar. E então ele perguntou com relação a isso que estava acontecendo, e o anjo do Senhor lhe respondeu: isso é a terceira etapa. E na vinda do Senhor é que a terceira etapa é desenvolvida. E na vinda do Senhor é que os 7 trovões produzem, emitem suas vozes. Essa é a vinda do Senhor. Veja na vinda do Senhor, onde os 7 trovões emitem suas vozes, e ele disse que seria numa grande carpa catedral. Portanto, para descrevê-lo assim de uma forma bem curta, podemos falar que aquilo que o irmão Branham viu na visão da carpa da tenda foi o poderoso ministério do Senhor na sua segunda vinda. Não foi outra coisa. Isso foi o que ele viu. Como os enfermos podiam sair do outro lado já curados e sãos? Se não fosse que o Senhor, na sua segunda vinda, estivesse aí ministrando a palavra, falando a palavra para que acontecessem as coisas, ou as coisas acontecessem, o sinal de que ele estava aí em pleno cumprimento, a segunda vinda do Senhor estava em pleno cumprimento aí, o sinal é que ele viu a Shekinah, o pilar de fogo, colocar-se ou posicionar-se sobre esse local. Agora, vejam onde é que se cumpre plenamente isto que aconteceu no tempo da primeira vinda do Senhor. Quando o precursor, o anunciador da primeira vinda, João, vejam, João aponta, mostra, e o anjo, quando fala com ele sobre aqueles em quem tu vejas o Espírito Santo descer como uma pombinha, esse é ele. Agora, olhem, diz, e como foi falado para João Batista sobre aquele que tu vires descer sobre em forma de pombinha, esse é ele, e isso foi a mesma coisa que o precursor viu. O precursor da segunda vinda do Messias viu na visão da carpa. Vejam, ele não estava presente porque ele não estava no seu corpo terreno. Mas para cumprir essa palavra, então Deus vem e o faz subir, o leva à era da pedra angular, e automaticamente, quando ele vê a coluna de fogo descer ou descendo sobre esse quartinho pequeno de madeira e sobre o ministério que existia ali ou lá dentro, pois automaticamente ele está aí fazendo a mesma coisa que João fez. Viu o Espírito Santo descendo sobre aquele que estava aí dentro. Porque lembrem-se de que ele, quando ele desceu e entrou, ele o viu. Não diz
Tu te lembras do nome que tu procuravas? Quando tu sonhastes a respeito disso, agora ele não falou nada disso que ele estava buscando, procurando. Como isso aconteceu? Isso se sabia entre ele, o irmão e o anjo. Eles tinham esse segredo, porque já tinham falado, parece que antes já tinham falado disso, porque diz, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhaste a respeito disso? Ou seja, que tem um nome aí. E lembre-se de que o nome do filho é tão bom quanto do seu pai. Viu o Espírito Santo descendo sobre aquele que estava aí dentro. Viu o Espírito Santo, pilar de fogo, descendo sobre o lugar onde estava se cumprindo a segunda vinda do Senhor. Essas são as coisas que não podiam ser dadas a conhecer abertamente por causa de que o diabo tentaria imitar, tal como fez nas eras passadas ou que passaram. E ainda com tudo isso, Deus ter escondido estas coisas de tal forma que ninguém poderia dizer ou falar claramente o que era ou o que fosse o sétimo selo, e ninguém podia apontá-lo, assinalá-lo até o momento de se cumprir. E mesmo com tudo isso, o diabo tem tentado fazer imitações. Agora pense você que se o diabo pudesse saber mais amplamente o que seria o cumprimento da visão da carpa, existiriam muitos pregadores que estariam tendo a sua tenda, a sua carpa e fazendo todas essas coisas dessa forma ou desse jeito, para depois dizerem que eles eram ou são o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Ou seja, então, vejam que é por isso que ele falava que do sétimo selo e do cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ia ficar em segredo até o seu cumprimento, porque era, como eles sempre dizemos, era imitável, porque era através de um véu de carne que ele iria cumprir a segunda vinda do Senhor. E vejam, qualquer um então poderia dizer ou falar, mas se é assim, espera um pouquinho, eu também vou fazer a mesma coisa, e talvez com muito mais eloquência ou com uma melhor forma de falar as coisas, de se pronunciar, mas não tinham algo, não tinham uma coisa, a unção. E tampouco também não são os mensageiros, porque haveriam muitos e não seria, vamos dizer assim, vamos falar assim individual, não seria o mensageiro dessa era, individualmente, mas não importa quanto o diabo tente imitar, os personificadores lhes falhará o que eles tentarem fazer. Deus respaldará aquele que na realidade for o ungido de Deus, onde a sua segunda vinda é cumprida, é realizada, como ele já tinha falado. O que acontece é que estava velado. Onde se cumpre a segunda vinda do Senhor, aí é onde Deus vindicará todas as promessas que foram feitas para este tempo. E o irmão Branham foi colocado sobre a carpa do ungido. E o irmão Branham foi colocado sobre a carpa do ungido. Foi levado até a carpa do ungido de Deus, a tenda do ungido de Deus. Foi levado a essa carpa onde o irmão Branham diz, parecia com uma carpa, com uma tenda ou com uma catedral. Vejam. E tem um lugar, eu também retratei isso, falei isso, eu vim preparado. É que tudo, eu ia falar tudo lá, mas eu tive que encurtar um pouco o estudo. Mas eu falei, deixa-me ver, eu vou levar tudo pronto, tudo preparado para dar isso tudo, dá-lo tudo. E eu percebo que quando eu dou, então vem mais. E qualquer um, olha esse aqui falando a mesma coisa que o irmão William falava. E o que é que você quer que eu fale? Como você quer que eu fale? Se é assim que Deus opera a obra através dos seus mensageiros, pois tem que ser igualzinho. Eu não posso fazer nada. Eu sinto muito por você se você pensar assim. É uma pena. Porque é assim como Deus tem operado. E cada vez que se manifesta, pois vai operar, vai trabalhar da mesma forma, do mesmo jeito. E eu dou algo e logo em seguida, e tá aí, a Sarita sabe sobre isso, que tem vezes que eu fico assim, parado, mas para onde é que tu vai se tu acabas de te sentar?
é que logo em seguida eu busco, procuro, porque algo me inquieta, eu fico inquieto. É como... vem pra cá, rapaz. Vai, rapaz. Eu me sinto, eu vou, e quando eu me sinto, mas Senhor, o que é que tu queres, Senhor? E eu começo, e aí abre-se. É uma coisa tão formosa, tão bonita, essa experiência, na qual, ou onde logo em seguida eu anoto, faço anotações, e depois os rapazes sabem que eu saio, e eu paro com o carrinho por aí, procurando por onde falar ou onde falar. Porque é assim como Deus tem feito isso neste tempo, e se essa é a forma, é o jeito, pois assim eu estou disposto a continuar assim, porque tudo é em simplicidade, e graças a Deus pela simplicidade, é em simplicidade. E assim, aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. Olhem, no livro dos selos, ele escreveu, em um livro bem fininho que tem que preparar, eu creio que foi lá na Colômbia que prepararam, aquele bem fininho, como se fosse de citações, com as pagininhas bem fininhas. Eu tenho os selos, as eras e citações, mas esse é o livro de citações bem fininho. É na página 471 desse livro, lá embaixo, porque aí é que ele está contando isso, relatando isso da carpa, da tenda, da visão da carpa, da tenda. E quando o anjo lhe fala, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa eles. Então ele me levantou e me colocou num lugar muito mais alto, onde havia uma reunião e parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei assim para um lado e parecia que tinha uma caixinha, um lugar bem pequenininho. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com mais alguém lá mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a carpa, sobre a tenda. E falou, eu te encontrarei lá. Isso será a terceira etapa e tu não falarás isso para ninguém. Agora, no escrito lá embaixo, ele escreve a carpa é igual. Tipo, uma tipologia da era da pedra angular e sua gente dentro dela ou nela. E nessa era é que se terá uma carpa catedral sob ou debaixo de um ministério, sob um ministério, ou seja, que está identificando a esse ministério que estaria sob carpa, sob tenda, que estaria ministrando aí, que foi aquele a quem o irmão Branham viu, que a coluna de fogo estava falando com ele mais acima, ou seja, na era da pedra angular, diz que voou dele, saiu dele, portanto, já não estava ministrando nesse tempo do irmão Branham, já não estava ministrando, portanto, essa era já tinha terminado e estava mais lá em cima. Portanto, consequentemente, já nessa parte de baixo, Deus já não está nessa parte de baixo, já foi mais para cima, que é onde está hoje, onde ele está hoje, na era da pedra angular. Agora, olhem aqui mais um pouquinho. Diz, certamente, quando se aproximou, viu uma carpa, uma tenda, e depois estava dentro tudo aquilo que ele viu e disse, mas isso aqui não parece uma tenda, parece uma catedral. Apenas podia fazer a diferenciação que era uma tenda se olhasse para cima, mas quando olhava a congregação e todas as coisas que estavam aí, então era uma catedral, ou seja, tinha-se de tudo aí. Vê que por fora talvez vem de cima e diz, é uma carpa, uma tenda, mas tem metal, tem edifício lá dentro. Em palavras mais claras, uma catedral com teto de lona, diz o irmão William assim. Isso foi o que o irmão Branham disse. A mim parecia com uma tenda, uma catedral. As duas coisas estão certas. Uma carpa ou tenda com aspecto de catedral ou uma catedral com aspecto de tenda ou de carpa. Bom, realmente sabemos das coisas que estão prometidas que acontecerão no pleno cumprimento da visão da carpa. Lembre-se de uma coisa, que quando o irmão Branham chegou, ele chegou numa outra dimensão. As pessoas não podiam vê-lo. E ele não podia descer para onde as pessoas estavam. Para descer, ele tinha que ressuscitar e se encarnar. E isso já fala de ressurreição.
Agora vejam que aí, lá, ele desceu, depois diz ele, eu e o anjo descemos. E, portanto, consequentemente, então, os dois tiveram que se encarnar. Ou seja, estar em carne e corpo, porém, não podia. Não se podia ver que tudo estava acontecendo, ou seja, que ainda, para esse tempo, ainda não tinha acontecido a ressurreição. Para esse tempo. E não podem dizer que foi o irmão Branham quem cumpriu isso. Os do tempo do irmão Branham não podem dizer isso. E nem tampouco aqueles que ficaram no pescoço ou que caíram para a sétima era poderão dizer que é o irmão William quem vai cumprir isso. Porque os dois ainda estavam, todavia estavam na sexta dimensão. Não tinham descido. Então, depois disso, foi que o anjo do Senhor e ele foram para esse quartinho que ele viu. Agora vejam como, de que forma, já tudo isso, quando vemos, sendo materializado e sendo cumprido neste tempo, podemos estar vendo essa palavra, essa profecia, sendo cumprida, sendo vivificada essa palavra, e já quando chegar esse momento, já estamos completamente preparados para receber essa grande visita ou visitação. Não é esperar por esse momento para então receber a fé de rapto. Já aquele que for esperar esse momento para poder crer, muito bem, ou melhor, é para se preparar, pelo contrário, é para se preparar para a grande tribulação, porque vão bater na porta e vão dizer, eu quero disso também. Mas como tu fizestes isso? Bom, tu perdestes a parte mais importante, que aparentemente era a parte mais insignificante, e tu a perdestes. Mas é a parte mais gloriosa e maior que na terra esteve acontecendo. Porque é a parte onde o título de propriedade está regressando, está voltando novamente a cada um de vocês. Porque sem o título de propriedade, você não pode reclamar essa nova terra, essa terra nova, essa terra prometida nova do novo corpo. Você tem que ter o título de propriedade para dizer, eu reclamo minha transformação. E você tem esse poder. Quando esse pequeno grupo possa pegar a palavra, e o que é a palavra? É o título de propriedade, é a revelação, e colocá-la bem, colocá-la direito, cabe que sabe colocá-la bem, e então partirá, cortará, poderá fazer tudo o que estará fazendo esses ministérios, ou seja, pela direção divina de Moisés e Elias e os escolhidos. Ele escreve aí. Agora vejam como tudo isso agora está sendo aberto neste tempo final, neste último tempo. E essa é a de hoje. Olhem. Neste eu não trouxe aquele que eu tinha marcado, mas olhem. Para ver se eu encontro rapidamente aqui a parte... O irmão Miguel aí nos leu algo que depois isso aí da parte do tempo que onde não se sabia, esse tempo de 12 anos até os 29 anos, não se soube desse tempo, ou sobre esse tempo da vida de Jesus. E ele diz, não sabemos se já quando começar tudo isso, terá algo na sua história ou de história, ou se começa por aí. Mas olha, entre 12 a 29 anos são 17 anos. Ou seja, 17 anos depois, soube-se. Aí, ou seja, 17 anos depois foi que começou mais ou menos o ministério de Jesus, desde os 12 anos, onde por último se soube. Página, agora olhem uma coisa aí, extraordinária. Porque desde 2002 até 2019, também são 17 anos.
Ou seja, que já teve algo de história, alguma coisa de história do sétimo selo. E em 2019 começamos na carpa, na tenda, mas de cheio, vejam, em finais de 2021 e princípios de 2022, de cheio. Já se começou de cheio, mas antes disso, e por aí em 2002, tinha 28 anos em 2002, desde 74 para ver até 2002 são 28. E se somam os dias dos meses de atraso, ou seja, os meses de atraso, ou seja, os anos que tem além dos dias, ou a mais dos dias, que são 5 dias, e você continua somando isso, já chega aos 29. E vejam que em torno desse tempo, ao redor desse tempo, foi que ele mandou levar a cabo, realizar algo que nunca tinha se feito ou se fez. E já desse tempo, Deus estava começando aí, nesse tempo, essa parte final, essa última parte da terceira etapa. Olhem, de 1946 mais 28 são 1974. Primeira etapa. 1974 a 2002, 28 anos também. Segunda etapa. 2002 mais 28. 2030. Terceira etapa. Isso. Agora, dentro de tudo isso, tem-se que ver agora e localizar os 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel. E podemos ver aí o tempo exato do rapto. Diz que não falhará nem por um minuto. Não falhará, não irá falhar. E sempre falamos, nós não estamos fazendo datas, tirando datas, não basamos, nossa fé não se baseia nisso, em datas, nossa fé baseia-se nas promessas e as cremos de todo o coração nelas. Cremos nela de todo o coração. E quando Deus diz que as cumpre e vai cumprir, então recebemos ela no tempo em que Ele diz que a vai cumprir, ou que vai cumpri-la. O que é que nos cabe, nos corresponde? Ora, estar preparados, estar prontos. Por quê? Tudo pode cumprir-se. Lembre-se que a meia hora de silêncio é um tempo onde diz em torno ou por quase por meia hora. E depois dessa meia hora, tem algo que se está realizando no céu, e uma obra no céu, porque é quando esse anjo, vejam, esse anjo de Apocalipse 8, é onde termina o cumprimento desse capítulo 8, porque depois esse anjo consegue por aí, esse capítulo, diz que subiu, pelo anjo subiu as orações que foram acrescentadas, diz. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e se lhe deram 7 trombetas. Outro anjo então veio e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro. E se foi-lhe dado muito incenso para acrescentá-lo ou pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono, na frente do trono. E da mão do anjo subiu para a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário
incensário e o encheu com fogo do altar e o jogou, o lançou na terra e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. E isso aí já nos fala dos juízos divinos da grande tribulação. Ou seja, que no final dessa meia hora de silêncio, então corresponde, cabe ao tempo do começo, do início da grande tribulação. Agora, olhem, na página 26, já lemos algo aí na página 26 disso da... Falamos sem ler por aqui, mas já falamos isso. Isso é o que aconteceu no tempo de Jesus, como quando Cristo foi batizado por João Batista e começou, depois dos 40 dias de jejum, começou o ministério de Jesus como o Messias, como ungido, como a coluna de fogo. Mas já tinha uma história de 29 anos e meio em torno disso, quase 30 anos, e diz que foi como aos 30 anos que ele foi batizado. Com 30 anos, que foi disso que nós falamos. Agora, olhem. Na página 24, ele diz aí, o reverendo William Branham diz que a terceira etapa será em uma grande carpa catedral. E aí está a visão que ele teve, onde o anjo lhe falou, isso será a terceira etapa. Aí será onde será revelado o mistério do sétimo selo, será revelado o mistério desse anjo que tem o sétimo selo e todas as coisas que correspondem, que pertencem àquilo que os 7 trovões falaram em Apocalipse capítulo 10. E João foi proibido de escrevê-lo, mas isso vai ser aberto neste tempo, sob debaixo da mensagem que corresponde, que pertence à era da pedra angular. O reverendo William Branham nos falou em diversos lugares e sobretudo no livro dos selos, nos falou que quando Deus promete algo grandioso, o seu cumprimento é numa forma simples, singela, e diz que assim será o sétimo selo, mas que será tal como João Batista e como Jesus, assim vai ser o sétimo selo. Foi simples lá e será simples neste tempo final, neste último tempo. Foi como João, e diz que foi como o nascimento de João. Ou foi como João e o nascimento de Jesus, lá em um estábulo. Ou seja, terá o seu início, o seu começo, como um bebê, como uma criança, como um jovem, como um adolescente, como um jovem, como um adulto, e já quando já esteja com a idade que deve estar, então ele inicia com o ministério. Não pode iniciar ou começar o cumprimento da visão da carpa começando como um bebê. Já tem que ter uma trajetória e no meio da igreja já estar no meio da igreja com um ministério de pastor. Porque se lá ele disse, eu sou o bom pastor, pois na sua segunda vinda tem que falar a mesma coisa. Eu sou o bom pastor, tem que dizer a mesma coisa. E conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Vê? Porque assim como foi a primeira vinda, é na sua segunda vinda também. E Deus cumpre, neste tempo final, Deus cumpre a mesma coisa que Ele cumpriu na sua primeira vinda, porque Ele disse que seria paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, busque lá como foi, que aconteceu, e busque... Como é que seria? Busque o paralelismo disso, e aí você o vê. Agora veja que o tema de hoje, o sinal do Filho do Homem, quando ele nos fala lá no final da mensagem, onde ele diz que se faltar um sinal, também Deus mostrará, ou vai mostrar, e hoje, ou amanhã, eu creio que é hoje ou amanhã, eu estive vendo, me mandaram uma notícia da estrela Vênus, uma notícia, depois vocês procuram a respeito disso, onde diz, vamos ver aqui, é na constelação de Léo. Olhem, diz, na constelação de... Mas se ouve, é a chuva.
Na constelação de Leo, eu estou lendo do noticiário. Na constelação de Leo tem um asterismo, um conjunto de estrela muito notável, a foice, pelo seu aspecto de foice, de colheita. Olha só. Esta foice forma a cabeça e o peito do leão. E inclui a estrela Regulus, que é a mais brilhosa de Leo e uma das mais brilhosas no céu. Regulus aparece a estrela Regulus como uma só estrela. Porém, na realidade, ela está formada por 4 estrelas. O nome Regulus significa pequeno rei ou príncipe em latim. Devido à sua localização na constelação Regulus, também é chamado de o coração do leão. Através da história ou pela história, inclusive pela NASA, várias estrelas na constelação de Leo fazem parte do sistema de estrelas múltiplas, ou múltiplos sistemas de estrelas. A estrela mais brilhante da constelação de Leo é uma dupla estrela ou uma estrela binária chamada de Gandna Leonis ou Aliriebla, a qual também se encontra na foice. Um exoplaneta gira em torno de uma das estrelas que compõe Gama Leonis, conhecido como o triplete de leão, ou triplé de leão. E o 7º selo é de uma forma tríplice, ou triple. Também tem um grupo de 3 galáxias na constelação. Vê se não se está molhando por aí. Está chovendo muito. Agora olhem isto aqui. Mas não se preocupem, está sendo gravado. Depois vocês escutam. O importante é falá-lo. No dia 21 de agosto, quando é isso? Amanhã. No dia 21 de agosto, Vênus muda de estrela do entardecer para estrela da manhã. E segundo a NASA, Vênus tem 2 sobrenomes, a estrela da manhã e a estrela do entardecer. Os aparecimentos de Vênus pela manhã e pela tarde são de origem deste duplo nome, ou vem da origem deste duplo nome. Aí está o ministério de Moisés e Elias, porque a mesma luz que se vê no entardecer ou na tarde se vê na manhã. Os aparecimentos de Vênus pela manhã e pela entardecer ou da tarde são a origem desse duplo nome. Durante a maioria de 2023, Vênus, o planeta mais brilhante, se viu no oeste depois da queda do Sol, durante o ano de 2023. Estima-se que depois do dia 21 de agosto de 2023, se voltará a ver no leste, antes do amanhecer. E então será chamado de a estrela da manhã. Olhem como no céu já se está mostrando no céu o que Israel vai receber. Agora, e aí continua, depois, por acaso, essa mesma notícia, depois vocês podem ver para que os irmãos tenham isso, mas vejam como tudo isso está marcando no programa divino algo muito importante. E isso neste ano, já vocês vão ver isso este ano, o que estará acontecendo. E isso já é mais uma vindicação de algo que vai acontecer. E depois vão dizer, eu lembro daquele dia, naquele domingo, que tu estavas falando da estrela da manhã pelo leste. De modo que estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos, porque Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu no meio da igreja. E estaria um povo apercebido para receber as promessas, porque o que Deus sempre tem desejado cumprir
é aquilo que ele iria fazer lá com Adão e Eva. E ele está como um pai desejoso que seus filhos outra vez sejam iguais a ele ou como ele. E é por isso que ele tem tanta confiança nos seus filhos que lhe está dando nada mais e nada menos, lhes está dando que o título de propriedade. Ou seja, ele confia em ti e em você, e ele sabe que todos os escolhidos da era da pedra angular saberão como manusear essa espada, porque saímos dele. Portanto, já para nós, cada vez se nos vai fazer mais comum já voltar novamente a estar ou ficar nessa etapa de criação, que foi quando Deus estava criando. Voltaremos a ser deuses. No sentido, como diz Paulo aí, no sentido, vejam, pequenos Messias. Isso foi no sábado. A noiva terá que ser pequenos Messias, pequenos ungidos, com o ungido da grande carpa catedral. Ou seja, ungido com os ungidos. E são um. E se tornam um ou são um. Porque todos somos um. Todos somos iguais. Uns mais altos, uns mais baixinhos, uns gordinhos, uns mais magros, uns morenos, uns brancos, que é o trigênio. Esse é o jardim formoso de Deus. A América Latina e o Caribe, onde Deus escolheu este território tão formoso para ele colocar-se, despregar-se, colocar-se não tão somente em línguas de fogo, como aconteceu no dia de Pentecostes, senão que ele mesmo, em coluna de fogo, ou na coluna de fogo, ele mesmo, na grande Shekinah, está no meio do povo. E isso, muitos não puderam ver aquilo que o reverendo William Branham viu, porque ele estava nessa dimensão quando ele foi, mas ele estava aí. E ele pôde ver nessa dimensão essa luz, essa coluna de fogo falando com alguém mais acima. Vocês talvez não a tenham visto, mas já tem tempo falando, vários meses falando, vários anos já falando. Porque isso foi o que ele viu. E não fique preocupado se você não a viu falando ou aquilo que o irmão Branham viu. Não, é que eu não vi a luz. Pois não tem que ver a luz. Você não tem que ver a luz. Apenas veja o ungido. E aí você estará vendo aquele que a coluna de fogo, com quem a coluna de fogo está falando, com esse que a coluna de fogo está falando. Então você faria parte daqueles que estão escutando aquilo que a coluna de fogo estava falando com esse que estava mais acima, mais lá em cima. Isso é em palavras assim mais claras. Tudo é em simplicidade. De modo que o ungido com os ungidos. Vamos colocar esse tema. De modo que ungidos de Deus, primogênitos de Deus, continuem recebendo a palavra, a revelação, o título de propriedade, porque brevemente vamos ser transformados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por esta amável atenção e por vossa amável atenção neste momento de hoje, domingo, 20 de agosto deste ano de 2023. 19, 20, 21, 22. E vejam, nesses 4 dias, agora estamos celebrando o aniversário do dia 19, que foi no civil, e na terça-feira foi no espiritual.
E isso tem um significado muito importante. Vejam como no dia 19, nos segue, o 19 está nos seguindo, e o 22, porque ele me falou, eu me lembro que uma vez, uma pena que nós não tenhamos esse papel que ele anotou, fez a anotação, ele diz, esse domingo, 23 de agosto, eu estarei em Porto Rico, ou seja, que eu estarei chegando na semana ou durante a semana, ou seja, que tu te casas na semana com o juiz e no sábado temos o cerimonial. Eu disse, bom, tá certo, tá bem. É assim que vai se fazer assim desse jeito. Está bem. Ou seja, que isso foi na quarta-feira 19, já no sábado 22, foi a boda, o casamento. No espiritual, pelo espiritual. E vejam como... Bom, eu ia falar algo aí sobre esse casamento que casou-se primeiro, preste atenção que foi antes, e depois casou esse outro casal, esse outro noivo, foi no sábado que nós falamos a respeito disso, que fala, o nosso irmão Branham fala sobre isso, os casais que ele casou, e isso representa esse matrimônio, esse casamento, onde ali, ou lá, estava mostrando também a união de Cristo e sua igreja, e onde o caráter da igreja estava sendo formado, construído para que assim o amor, que é a era do amor divino, que é o que neste tempo final vai reinar e pelo qual vai se obter a grande vitória através dele. A grande vitória em que? No amor divino, através do amor divino. De modo que tudo foi um reflexo e depois vejam como uma mensagem tão formosa que ele prega aí, e percebam que depois ele falou do juízo sobre a Califórnia. Ou seja, que Los Angeles, Califórnia, vão ir até as profundezas do mar, vai se afundar, e toda essa falha inteira, até o Chile. Vejam, em 1906, que foi quando começou a Era de Laodiceia, aí na rua Azusa, vejam que depois no Chile, também foi refletido isso lá no Chile, e tudo isso vai ser essa costa inteira, de cima para baixo, vai ir para o mar, vai cair no mar. São profecias que estarão sendo cumpridas neste tempo, e à medida que vai passando o tempo, vai passando cada vez mais, cada vez vai se sentindo mais e mais a terra com suas contrações. Por isso ele diz na página 373, creio que é na 373, que a terra começará com suas contrações violentas e as grandes sacudidas, tal como aconteceu na ressurreição de Jesus. Ou seja, que tudo o que nós estamos vendo aí mesmo na Colômbia, como nesses dias houve ou aconteceu uns tremores na Colômbia, e isso, pois, não se esperava que acontecesse isso na Colômbia, mas tudo isso é pouquinho, é pouco para aquilo que vai estar acontecendo a nível de todo o planeta Terra, onde somente tem-se uma só esperança, onde só se tem uma esperança, a segunda vinda do Senhor. E para nós nos cabe estar preparados e prontos, porque não vamos ficar aqui para ver o que acontece na grande tribulação. Nós vamos embora daqui para a ceia das bodas do Cordeiro, de modo que estemos preparados e sempre olhando a arca, olhando ao ungido de Deus, para onde o irmão Branham diz que ele viu essa luz, a coluna de fogo falando com alguém mais acima. Sigamos, continuemos escutando o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no meio da igreja em uma grande carpa catedral.
De modo que já as palavras de nosso irmão William já se cumpriram quando diz, quando vejam esse profeta mensageiro, já o estão vendo. Diz que aí me verão de novo. Lembre-se que o anjo diz aí que o Espírito Santo é o anjo do Senhor. Ou seja, que o anjo do Senhor que esteve nas eras é o mesmo que esteve operando e é o mesmo o que está operando na grande carpa catedral. Por isso é que ele diz, e aí me verão de novo, me verão novamente aí, porque é o mesmo Espírito Santo falando pela boca de seus profetas. De modo que não é agora que nós vamos ver o anjo ao Espírito Santo mais lá na frente operando no meio da carpa, senão que já o estamos vendo. Já estamos vendo o cumprimento disso no nosso meio. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente, se preparando para a transformação. Ele veio pela sua igreja porque está no ponto de ser raptada. Ele vem para o povo hebreu, mas como a igreja está no ponto de ser raptada, então é como dizer, espere um momentinho aí, por aí, deixe-me ir por aqui, pelo outro lado, com os meus escolhidos. Deixa-me entregar por aqui o título de propriedade para eles, para que eles tenham como reclamar a sua possessão, a sua posse. Porque enquanto eles não o têm, eles ficarão aí, porque eles não têm como reclamar. Vejam, quando ele diz, o título de propriedade tem que estar encarnado em um homem no meio do povo para poder Deus cumprir a promessa da ressurreição e da transformação. Sem o título de propriedade, não existe ressurreição nem transformação, mas graças a Deus que temos o título de propriedade no meio do povo, entre o povo, no meio dos escolhidos de Deus, no meio da noiva. E já cada um também poderá dizer, como eu já o tenho e tenho toda a revelação, então eu também tenho o título de propriedade, porque está se fazendo carne. E estão bem adiantados nisso. Eu diria que o que falta é, como nós falamos aqui, um pelozinho, um pouquitinho. Ou seja, esse é um falar porto-riquenho. Um pelinho. Eu espero que signifique uma coisa ruim em outro país, em outra língua. Mas isso está quase na volta da esquina, dobrando uma esquina, porque é uma obra rápida. Aqui Deus está realizando, fazendo neste tempo final. E ela, onde foi que ele disse que tu repetiste isso na sexta-feira? Te disse que ainda não se tinha cumprido isso de profetizar sobre muitos povos. Foi nessa mensagem ou foi em uma outra mensagem? Falando disso, de profetizar sobre muitos povos. Mas ele diz aí, ele fala aí, que essa parte onde... Ele disse, é necessário que profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Depois de ter comido o título, o irmão William diz aí que isso ainda não se cumpriu. Isso foi na mensagem de domingo? Pois, agora vejam como, de que forma, todas essas coisas agora nós estamos vendo que não se tinham cumprido e agora que se estão cumprindo. Porque nos foi aberto esse mistério e o conteúdo desse mistério o traria, os trovões os traria. É por isso que está sendo aberto, porque os trovões estão sendo falados, estão trovejando, está rugindo. Como ele diz nessa mensagem, quando o leão ruge, não importa que o elefante seja grande, que o macaquinho, a chita corre rápido, o leopardo, que o outro animal seja bom. Não importa. Quando o leão ruge, todos ficam quietos. Porque algo tem que dizer, algo está por acontecer. Pois como ele está rugindo, sabe o que é que vai acontecer? Que Deus vai nos transformar. Algo grande vai acontecer, claro. Deus vai nos transformar. Deus vai ressuscitar os mortos crentes nele. E como vão ressuscitar? Pelo rugido do leão também.
Ou seja, que tudo acontece pelo rugido do leão. É necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis, diz o irmão William. E depois, em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é isso? É o ministério das duas oliveiras, naquele que come o livro, que está representado em João, o apóstolo, comendo esse livro. E aí está representado o anjo do Senhor Jesus Cristo, está representado aí, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro, e o comerá, e profetizará os juízos divinos que hão de vir sobre a terra. O profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, estamos próximos de que chegue esse momento, de profetizar sobre muitos povos e línguas. Aconteça isso. De profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, aconteça, ou seja, que ocorra isso de profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, que isso ocorra, mas todavia a misericórdia está estendida no céu, todavia existe misericórdia no céu, todavia estamos na dispensação da graça, todavia a porta de misericórdia está aberta. Olhem, ele está falando, está dizendo que no tempo onde ele está, que ele estava aqui, estava na dispensação da graça. E querem atacá-lo, a ele, querem colocar coisas nele, coisas que correspondem à era da pedra angular, querem colocar nele, no tempo dele. Ou seja, não pode se acrescentar nem tirar as promessas de Deus, nem tirar nem acrescentar, senão que aquilo, como foi falado, como foi profetizado, tal como foi falado pelo precursor da segunda vinda do Senhor, assim é que Deus o cumprirá, tal como. E vejam, todavia a dispensação da graça não se tinha fechado. E vejam o desenho que ele fez dessa terceira vigília, que corresponde ou que pertence à sétima era e à brecha. Ou seja, que ele estava posicionado na brecha, ou de pé na brecha, tal como estava de pé na brecha no tempo de João e de Jesus. Ali estava no meio da igreja hebreia ou hebraica, o arcanjo Gabriel estava aí no meio da igreja hebreia ou hebraica, estava nesse intermeio aí, no meio aí, nesse intermeio, ou seja, que o nosso irmão William estava posicionando-se, muitas vezes estava se posicionando, tal como o irmão Branham se posicionou, de pé no sétimo anjo mensageiro, posicionando-se no sétimo anjo mensageiro dispensacional, ou seja, colocando-se aí. Por isso é que quando ele diz e repetiu o anjo do Senhor Jesus Cristo, todo mundo focava-se nele, olhava para ele quando ele estava na terra. Claro que sim, porque Deus é um Deus presente. O anjo do Senhor Jesus Cristo em Paulo, o anjo do Senhor Jesus Cristo em Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o anjo do Senhor Jesus Cristo em William Souto Santiago. Todos eles estavam mostrando o que seria o anjo do Senhor, tal como foi há 2000 anos atrás, que o anjo do pacto vinha, velando-se e revelando-se no meio desses mensageiros e depois se fez carne em Jesus. Assim, ele esteve no meio da igreja e no último tempo, no tempo final, onde é que iria estar? Na grande carpa catedral que pertencia ao ungido. Isso é como falando assim, como o Miguel falou hoje, que disse sem também. O falou bem clarinho. O falou claro e com data e tudo, porque é o tempo de desse mistério ser aberto, completamente aberto. Que não fique nenhuma pintinha de dúvida do cumprimento da vinda do Senhor no meio da igreja, na forma em que ele já tem no seu programa, programado, um de vossos irmãos. Graças a Deus, glória a Deus que foi assim, que tem sido assim, numa forma simples, e é assim que Deus põe essa escada, esses ministérios de Moisés e Elias, põe a escada aí. Vamos embora. Ou seja, a historinha que ele
conta de Romeu e Julieta, porque é uma coisa tão simples. Vejam até como o irmão Branham o coloca assim, dessa forma, desse jeito, porque é uma coisa tão e tão simples, que ele dizia que se nós não vigiarmos, vai nos passar em branco, despercebido. Temos que ter ajustados esses binóculos, bem ajustados, essa percepção profética bem afiada, e não deixar entrar o orgulho. O orgulho é uma coisa que põe a perder as bênçãos de Deus. Não seja orgulhoso para não perder as bênçãos de Deus, senão que seja humilde, seja simples, e diga, pois, eu não pensei, não imaginei que fosse assim, eu não entendo, eu não vejo a forma de entender isso, não posso entender isso, mas eu vou ficar quietinho e orando a Deus, porque lembrem-se de que está essa parte de misericórdia e de juízo, está por um fiozinho, está em um fio. Diz aí, uma coisa contra o Filho do Homem, estando Jesus aí, é perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo, uma coisa contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. A coisa cada vez fica mais e mais difícil. E aqui não se está ameaçando ninguém, porque rapidamente põe, olha, já estão aí, as coisas têm que dizê-las, têm que falá-las como elas são, para que depois não digam, bendito, a mim não me falaram nada disso. Sim, muitas vezes se lhes falou, foi falado, e eu não vou meter a mão por ninguém, não vou proteger ninguém. Aqui cada um tem que lutar pela sua bênção. E sabem que quando eu falo de não meter a mão por ninguém, é por causa disso. É por esses, mas pelos escolhidos eu não os vou soltar, a nenhum deles. Eu vou soltar, porque todos vamos para a ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum só se perderá. E por isso, vamos lutar por isso, para que todos estejam dentro, completamente dentro. Vou lutar por isso. Não deixa ele as 99 e vai atrás de uma que falta, que faz falta. Por essa sim, é que nós vamos lutar. Pelos outros, não se pode meter a mão, porque a pessoa então pode receber algum juízo por estar metendo a mão aonde não lhe corresponde fazer isso. Ou seja, não se ponha a ficar debatendo. Se você ainda está fazendo isso, deixe de fazer isso. Não fique falando contra, nem jogar coisas, e muito menos na mensagem, usar a mensagem para isso, para ficar combatendo, atirando. Deixe de estar compartilhando extratos e tentar convencer as pessoas. Não faça isso. Foque-se em você, na mensagem, na palavra. Se lhe enviam algo, fique quieto com isso, não debata isso de novo com a pessoa. Deus não discute, nem tampouco seus filhos discutem. De modo que foque-se em você. Aquele que queira continuar como está, que continue. Você continue focado em você, em se preparar, em continuar escutando o ungido de Deus. Porque você é outro ungido. O ungido com os ungidos. Deus os abençoe, Deus os guarde, e em frente, neste tempo final, nos preparando para a nossa adoção. Vejam, Jesus foi adotado. Disse aí o irmão William que eu li, isso aí, e foi glorificado. Ou seja, aqui tem algo aí muito grandioso que nos está mostrando, depois que ele desceu do Monte da Transfiguração, estava adotado. E estava normal. Porém, algo tinha acontecido nele. E sabe o que aconteceu nele? Ele obteve o conhecimento aí daquilo que ele iria fazer na cruz do Calvário. De modo que algo grandioso Deus está fazendo no meio do povo, em cada escolhido. Deus os abençoe, Deus os guarde. E também ele estava vendo aí, ele estava vendo o que seria a segunda vinda, de modo que
Foi tão grandioso o que aconteceu no Monte da Transfiguração que obteve um conhecimento tão grande, tão grandioso, que é o que você e eu estamos recebendo e o que você e eu estamos vendo. Diz que os seus vestidos resplandeceram, as suas vestimentas, e também diz que o seu rosto fez-se outro, tornou-se outro. E aí estavam Moisés e Elias falando com ele. E também ali estava desplegado, colocado, o nome estava colocado aí. Desplegado, né? Que Deus os abençoe, Deus os guarde e adiante, conscientes de que esse que estava plasmado o nome aí, esse que estava aí no quartinho de madeira, é o que está nos falando neste tempo final, neste último tempo, nos mostrando e nos dando a conhecer a grande revelação que os trovões trazem, que contém a fé de rapto. Esse que o irmão Branham viu aí dentro é o que nós estamos vendo fora, ou do lado de fora. E ele talvez quis falar tanto ou muito disso ou desse que ele viu aí dentro, porém tem coisas que ele as guardará para não dizer como é que isso vai estar funcionando aí. Mas uma coisa sim nós estamos conscientes que está funcionando, e é a revelação do sétimo selo. É o maior milagre que está acontecendo no meio do povo de Deus, em toda a América Latina, e onde quer que esteja o escolhido de Deus. Esse é o milagre grande, ou seja, que nós já estamos conhecendo e vendo esse mistério do sétimo selo, que já depois, quando esteja acontecendo já nesse tempo, todas as maravilhas e sinais que foram mostrados na visão da carpa, esses sinais, os escolhidos já dirão: eu já sei quem, eu creio com todo o meu coração. E já não haverá lugar para dúvidas, porque já se terá tido conhecimento completo, inteiro, do que é o mistério do sétimo selo, que já agora tem que dizer, tem que se falar o sétimo selo agora. Já a palavra mistério para nós já está sendo tirada. Já é a realidade do sétimo selo. O cumprimento desse anjo que era diferente dos outros. Mistério do sétimo selo. Fica sétimo selo. De modo que as cordas nos caíram em lugares deleitosos, agradáveis. E grande é a herança que nos coube. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Ungidos de Deus. O ungido com os ungidos. Onde estão esses ungidos? Aqui estamos. E em toda a América Latina e o Caribe também. Que Deus os abençoe. Como sempre, ele me falava, ele sempre me dizia: Benji, eu te amo muito. Sempre me falava assim, e eu digo para vocês, os amo muito. Muito de coração. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e a todos aqueles que estão nos vendo, os amo muito, e nós também te amamos. Que Deus os abençoe, ungidos de Deus. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez. Obrigado.